né? A gente já citou um pouco sobre a questão da reforma de São Januário. Isso a gente entende muita questão burocrática. O Renatinho está tocando e os vídeos da Vasco TV têm informado quanto a isso. Mas queria que você falasse sobre o que dá para fazer, tendo em vista que só para o ano que vem, a princípio, a obra deve começar por conta da criação da SPE, depois tem a própria venda do potencial. Mas o que dá para fazer para São Januário como talvez um paliativo para esse ano? A capacidade 20 era 22, caiu para 20. Então hoje está em quantos? E vocês têm como aumentar quanto a isso? Própria iluminação. Que você falasse um pouco sobre isso? Tem muita prudência na questão ali do Corpo de Bombeiros sobre a questão da capacidade, que a gente tem que respeitar muito. A questão da iluminação, que é bom deixar claro também, que isso era um desejo da gestão, tá? Da gestão. Eu vi os jogos e me incomodava muito. Depois de alguns jogos, não vou saber o número de jogos exatos, eu chamei o Coutinho, perguntei para ele se tinha alguma interferência no jogo, porque lá de cima eu estava vendo, falei assim, cara, tá muito escuro, visualmente é ruim, cara, a imagem não é boa a imagem pra gente, não é a imagem de ver o jogo não, parece que o estádio tá escuro, me incomodava. Institucional, né? Institucional. O Coutinho falou que estava um pouco escuro, o Léo Jardim reclamou um pouquinho do posicionamento de alguns refletores, e aí nós começamos a iniciativa, dentro, obviamente, respeitando a governança, de direcionar um dinheiro para o investimento dos refletores. Quando surge essa oportunidade do investimento dos refletores, me surgiu o desejo de fazer aquele jogo de luz e tal. Então, assim, tudo isso tem um custo, mas para mim, eu acho que vale a pena, né? Porque depois vai fazer a obra do estádio que a gente não pode fazer algumas melhorias. E aí, obviamente, a gente classifica para a Sul-Americana e tem alguns cumprimentos sobre a questão da iluminação, que foi depois a questão da Conmebol, né? Antes era um desejo da gestão e depois, consequentemente, dos atletas. E tem algumas melhorias que estão sendo feitas, por isso que eu estou falando que daqui a uns 2, 3 meses, quando você visitar o CT, você já esteve lá, você viu como é que era e você vai ver como é que vai ficar. Só que isso tudo, Joel, dentro de uma dinâmica financeira de muito equilíbrio, pô. Porque ao mesmo tempo que eu preciso honrar os compromissos, os meus compromissos, os compromissos que eu fiz, eu preciso honrar os compromissos que não foram cumpridos pelo antigo sócio, eu preciso contratar jogadores e eu preciso estruturar o centro de treinamento. Por quê? Porque primeiro é por uma questão institucional. Assim, me incomoda de entrar ali e não ver do jeito que era para estar. Segundo, as pessoas trabalham ali, elas precisam se sentir bem naquele ambiente. Terceiro, não tirando a ordem, não diz a importância, tá? Terceiro, aquilo ali é um atrativo para os atletas, pô. Quando um atleta liga para o outro para saber como é que é a estrutura, eles se falam, pô. Pô, a estrutura aqui é boa, a estrutura é ruim. Então, assim, quando a gente se prontifica a entender a importância da área molhada, pô, faz parte do recovery, como é que você não tem uma área molhada? Isso não existe, pô. Mas eu poderia também fazer um container. Não, cara, a gente vai separar o dinheiro para fazer de alvenaria, pô. E outras coisas que vão ser feitas. Então, assim, é muita coisa para ser feita ao mesmo tempo. Entendeu? Que não tem menos importância. O CT é importante pra caramba, cara. As pessoas não entendem isso. Não é só porque as pessoas acham que o CT porque é bonitinho. Não, é importante demais para o dia a dia do atleta, para recuperação, para treinamento, para contratação. Isso aqui pesa na contratação. Então, assim, são investimentos, só que, assim, por toda a situação, você tem que ser muito esperto, sabe, assim, para não causar nenhum dano. Eu não faço nada sem passar pela governança, nada sem criar uma dívida a mais. Nada vai ser feito que prejudique a instituição. Nada. E assim, ou as pessoas entendem que a gente tem que passar por isso, ou não entendem, cara. E assim, é o que eu falei, não vou pedir paciência. Só vou pedir para que elas sejam justas, compreendendo o que é a situação. Aí vale da boa vontade, pô, de entender ou de não entender. De falar assim, quero xingar mesmo porque eu quero. Faz parte, pô.
Entendendo que o CT, você tá bem claro que as mudanças estão sendo feitas para melhoria e isso é uma coisa que você, já na sua gestão, você consegue identificar e fazer. Já o estádio existe todo um projeto, um planejamento. E afinal de contas, 47 mil, 57 mil. Joel, qual é o teu desejo? Claro que existem os estudos técnicos para isso, mas qual é o seu desejo? Eu só passo as informações que eu recebo das pessoas preparadas para cada posto. O estádio ia ser de 45, 47 na época e passou para 53 ou 57, foi isso, né? O Renatinho, né, até recentemente falou, entre 43 e 57, mas a gente sabe que... Então, assim... não depende de mim. Eu desejo que seja 57. Mas se tiver que ser de 46, de 43 vai ser de 43. Mas a informação que eu passo é através de todos os estudos, de todas as pessoas capacitadas, de Sérgio Dias, isso que foi passado. Então, assim, cara, é trabalho e boa vontade para fazer, pô. Como é que pode, o Joel, em menos de 10 meses, 11 meses, sei lá, de SAF, a gente conseguir fazer uma estrutura de alvenaria, de área molhada, e o cara que ganha um terreno, que diz que vai investir milhões, e não faz, pô. Então, assim, enfim, cara, é muita coisa que, assim, as pessoas têm que ter muito respeito com o que elas publicam, divulgam, mas eu já falei 500 vezes, aí cabe ao torcedor escolher quem ele quer ouvir, quem ele quer ler, aonde está a verdade, e não vem de mim, não. Pode ir lá no CT, perguntar todas as diferenças, pode perguntar o que era antes e o que está sendo. Sou o melhor? Não. Provavelmente você é o melhor para o Vasco? Não. Mas assim, o que eu estou fazendo era o que deveria ser feito. Só isso, assim, era o que deveria ser feito. Agora, tem que ter uma boa vontade, que é um processo que eu já falei, que é um remédio amargo. A torcida fica chateada porque vê os rivais competindo, ganhando títulos. Claro, pô, isso potencializa a emoção do torcedor? Claro que potencializa. Claro que potencializa. Mas, pô, pra tu ver, o Vasco não ganha do rival não sei quantos jogos. Parece que todos esses jogos foram culpa minha, pô. Porque a revolta veio esse ano. Veio carta de um senhor com muito respeito. A carta foi muito respeitosa mesmo. Mas a carta veio agora. Então, perdeu 30 jogos. Mas o que incomodou foi os 4. Os 26 anteriores não incomodou. Então, assim, é um reboliço no momento que o Vasco precisa de união, é o mais que as pessoas não entenderam o que aconteceu, pô. Não entenderam, pô. Por isso que eu sou repetitivo, pô. Às vezes tem que desenhar mesmo, pô. Porque ou não entende de má vontade. Agora, trabalhar eu vou. Todos os dias, como eu faço sempre, me dedicando ao máximo, até o último dia que eu estiver na cadeira, pô. E é justamente sobre esse assunto, né? Que não é um assunto tão gostoso de se falar por conta que ele é muito nebuloso, por conta do imbróglio, tanto jurídico e de gestão que teve em relação a 777. Queria que você falasse um pouco como é que está a questão da arbitragem, o próprio recurso da 777, que, se eu não me engano, foi no início do mês passado, ou desse mês, né, sobre a questão de quem é que representa a 777, com quem vocês conversam, e a própria ECAP saiu ontem, se eu não me engano, uma notícia lá dos Estados Unidos também, que ela tá em processo de solvência. Então, como é que vocês estão lidando com Eu acho que as isso? informações elas são muito claras para todos nós. Vocês hoje têm um acesso que antes vocês tinham através das minhas informações, hoje vocês têm um acesso. A gente não sabia nem que era um representante. Para a gente, o representante era a ICAP, aí depois não era a ICAP, agora apareceu, esqueci o nome de um novo representante da 777. Então, assim, está na mesma situação em termos das porcentagens, 31, teoricamente, da ICAP, 30 da associação, 39 da arbitragem, que é controlado hoje pelo presidente da associação, que sou eu, e presidente do Conselho Administrativo da SAF, que também sou eu, está nessa situação. Agora, é o que eu falo, a gente faz tudo dentro das possibilidades permitidas pela lei. Até a questão de procurar novos investidores a gente faz, pô. A gente passa todas as informações, tudo isso, pô. Agora, a gente tem que entender que, assim, as pessoas me dão o direito, até é bom tocar nesse ponto, de eu errar, pô. Elas surgiu a hashtag revenda já, revenda. Elas me dão o direito, pô. De eu pegar e vender, chamar alguém e vender, pô. Vende, não, vende. Não é assim, pô. Senão, mais uma vez, as pessoas querem que a pessoa se coloque na frente do Vasco e se livre, pô.
Não, se eu entrei nesse compromisso, né, eu tenho que ter responsabilidade, a minha responsabilidade é muito grande. Se tivesse um investidor, a parceria já teria sido feita. Tem os NDAs, a situação é a mesma, tem os NDAs assinados, mais NDAs com fundos, com empresários, os dados, as informações são passados. Agora a gente tem que ter muito cuidado com as coisas que as pessoas falam. Revende para quem? De revende de qualquer jeito? A responsabilidade é minha com você, torcedor, pô. Não tá comprando um carro. Não é assim, cara. Então, assim, agora, mais claro e transparente do que eu sou é impossível, pô. Ou as pessoas acreditam ou não acreditam, pô. E tem que entender bem quem realmente tem interesse em ser um investidor ou quem muitas vezes usa a marca do Vasco, pô. E assim, o que a gente precisa é entender que se não tiver um investidor, se não aparecer investidor, eu preciso pagar as contas, eu preciso gerar receita, eu preciso fazer com que o Vasco seja autossustentável. Eu preciso, pô. Eu não posso ficar aqui, pô, eu investidor. Cara, a gente faz tudo que tem que fazer para conseguir um investidor. Mas assim, a gente vai tocar o clube, pô. Se não tiver um investidor, se não aparecer um investidor, a gente vai tocar o clube. Porque o clube precisa andar, o clube se movimenta. Então, assim, é simples assim. Às vezes as pessoas perdem tanta racionalidade que elas aceitam qualquer investidor, a ponto de se chegar um investidor e fazer o que o antigo investidor fez, é permissível. Porque a empresa pode fazer, pode quebrar, pode fazer tudo que está certo. Não está certo, cara. O torcedor tem que entender a importância do que é esse processo, pô. E eu vou fazer tudo dentro da legalidade que proteja a instituição. A minha responsabilidade, ela é muito maior do que a do meu antecessor. Muito maior pelo que já aconteceu, entendeu? Então, falando sobre esse imbróglio, tem o imbróglio com a 777, com a ECAP, e paralelamente a isso, existe um movimento da própria torcida, como você falou, o tal do hashtag Revenda Já. E aí, você falou na resposta anterior sobre NDAs assinado. Como é que tá? Tá na mesma, não tá? Teve novos investidores e, claro, o principal, que se fala muito, inclusive o torcedor foi vestido de grego para São Januário em alguns jogos, é o do Evangelos Marinakis, que recentemente, uma matéria publicada no GE pelo repórter Rafael Zarco, dizendo que tem um memorando de entendimento com o São Paulo para fazer um investimento na base do São Paulo. Indicando assim que talvez o interesse está mais lá do que aqui. Você citou que alguns também utilizaram o Vasco. Talvez esse seja um exemplo, tendo em vista que ele está mais próximo, digamos, do São Paulo do que propriamente de querer investir no Vasco? Você que citou, porque eu tenho NDA, não posso falar dos investidores, mas esse que você citou, ele já conversava com o São Paulo antes do Vasco, só para ficar claro. Perfeito. Entendeu? A questão dos investidores, assim, a gente precisa receber, obviamente, a gente faz o esforço de passar, de correr atrás, de quando recebe, obviamente, o interesse, quando a gente assina o NDA, a gente liga para saber se estão acompanhando os números, se já bateram, se já, obviamente, observaram, se o jurídico já avaliou, qual é a perspectiva. A gente não fica sentado, a gente troca informações. Só que, em algum momento, esse investidor tem que chegar e fazer uma proposta ou um modelo de gestão, porque a gente não sabe qual vai ser o modelo. Se é um investidor que vai chegar para querer comprar os 70%, se é um investidor que pode ser um modelo de investir na base, se é um investidor que quer ser sócio, enfim, a gente tem diversos modelos para você ter um investidor do seu lado. Só que não chegou nenhuma proposta. Então tem fundos, obviamente, tem empresários, tem... Então, assim, tá tudo assinado e a gente interage muito bem. A gente não deixa lá, não passa e morre. A gente liga, a gente procura, e aí, você viu o número? Isso existe. Agora, eu não sou obrigado a ninguém a fazer uma proposta para o Vasco. E o que eu tenho que fazer é muito trabalho. Pô. Eu tenho muito trabalho para fazer. Porque, assim, sou muito cobrado? Sou. Tenho que ser? Tenho. Mas é uma situação muito, muito peculiar que eu vivo. Pô. Tudo ao mesmo tempo. Pô. Porque uma empresa, teoricamente, sai. Teoricamente, não, praticamente ela sai por quebrar praticamente o clube. Um estádio que está por vir, um CT que eu tenho que fazer, que era para a empresa fazer e não fez, e hoje eu sou cobrado para fazer, só que eu sou cobrado por tudo sem o dinheiro, né? Porque assim, uma coisa que eu falo, Joel, é como se eu chegasse
fizesse todo um planejamento financeiro, gasto financeiro aqui no ano. No início de janeiro eu faço todo o planejamento financeiro, contrato, tudo para pagar daqui 3, 4 anos, pagando todo mundo, porque eu estou na perspectiva que no meio do ano eu vou ter uma receita tal. Aí chega aqui em fevereiro, eu saio, te entrego aí, ó, a conta é tua aí. É isso, pô. Aí as pessoas querem que eu faça tudo ao mesmo tempo, pô. Eu estou tentando fazer tudo ao mesmo tempo, só que assim, dentro das possibilidades e sem causar nenhum dano, sem machucar mais ainda o Vasco do que ele foi machucado. E ó, a gente assim, o cenário de 24 era bem duro, em termos de salário em dia, era bem duro assim. Sim. Então assim, tudo que a gente fez, o esforço que a gestão executiva da SAF fez através do Amodeu, para a gente equilibrar e conseguir honrar os compromissos, para 2025 ser um ano de mais tranquilidade para a gente fazer todos os processos que a gente tem que fazer, e aí a gente tem um cenário melhor para poder, mais tranquilidade para garantia dos salários, de honrar os compromissos. Então assim, é um momento que a gente tem que se unir para que já foi muito mais, o tempo foi muito mais fechado do que tá, entendeu? Então assim, é questão da gente aguentar um pouquinho para as coisas melhorarem. Essa questão até de ter 31 da 777, 39 da arbitragem e 30 com o Vasco, isso de certa forma dificulta a venda? Como é que você avalia essa negociação? Até porque só por estar na arbitragem, ela tem uma proteção jurídica melhor para toda negociação, entendeu? Porque esses 39 está sob júdice. Assim, hoje a gente é controlador, mas ele está sob júdice. Então toda negociação ela passa dentro da arbitragem. Então tem uma segurança jurídica para o possível investidor muito boa. E aí, assim, já teve alguma questão, assim, alguma conversa, ou algum e-mail, documento, que tipo, eles querem comprar, serem majoritário? Não teve nada. O que teve foi uma avaliação e mais nada. Por isso que eu estou falando. O que tem é a avaliação dos números e a gente vai perguntando. Pô, tem olhado? A gente vai querendo um feedback deles, né, um retorno deles. Estamos olhando, estamos averiguando, mas não teve assim. Por isso que a gente pode surgir um investidor fazendo uma proposta, mas a gente nem sabe qual o tipo de proposta. Pode ser um que seja o modelo de ser majoritário com 70%, pode ser um que queira ser majoritário só com 31%, possa ser um que seja só um investidor, pode ser um que queira investir alguns milhões de euros na base e ter uma porcentagem durante um número de anos. A gente não sabe, porque não tem. Então, assim, é simples, pô. Agora, assim, é muita covardia como torcedor, pô. Como torcedor, quando ficam brincando, revenda já, como se eu tivesse 500 propostas e não quisesse revender por qualquer tipo de questão, pô. E são questões, assim, que pô, beira a maldade, assim, sabe? Pô, vaidoso, não sei o que, pô, não... Zero. Já falei isso 500 vezes, cara. Quantas vezes você já ouviu falar isso aqui? A gente precisa de um dinheiro novo. A gente precisa de um investidor. Cara, mas o Vasco é muito maior do que o Pedrinho, do que o investidor, do que qualquer coisa. Ele precisa ser bem gerido. Se não tiver um investidor, a gente vai gerir bem, para que o Vasco pague as suas dívidas e seja autossustentável. O investidor, ele acelera esse processo. Em relação até ao dinheiro novo, né, que você citou, e tendo um cenário difícil de projeção de revenda, duas questões. A primeira, uma época que veio uma notícia, né, sobre um empréstimo com o BTG Pactual, se existe essa possibilidade, vocês analisam, não só com eles, mas com qualquer outro empréstimo, se está nessa ideia. Questão de venda de jogadores, porque até esse momento não houve uma venda, né, muito se esperava, até pelo potencial que o Ryan tem, também não aconteceu até o momento. E uma última questão, que na época que você estava se elegendo, né, o próprio Lamac, presidente da Crefisa e tal, dono da Crefisa, também falou que te ajudaria. Então, assim, olhando essas três, o empréstimo, venda de jogadores e o próprio Lamac, tem alguma coisa nesse sentido? Sobre o Lamac eu não gostaria de falar. Perfeito. E sobre gerar novas receitas, é um plano dos executivos. Então, assim, é óbvio que tem algumas alternativas até para criar obviamente, fluxo de caixa para que a gente honre, obviamente, todos os compromissos exigidos pela RJ. Mas a maior confiança que eu tenho
que é o certo pagar as dívidas, e não sendo repetitivo, mas já sendo, é que eu coloco os meus bens, pô. É porque o caminho. No caso, o caminho mais plausível é a recuperação mesmo. É a recuperação. E a recuperação, ela não é pela questão de associação ou de investimento. Não, ela é o essencial para você pagar suas dívidas. E até para um futuro investidor, um novo investidor, é importante a recuperação judicial. Porque quando ele entrar, todo o cronograma de pagamento, toda a dívida vai estar ali. Ele não vai ser pego de surpresa, o dinheiro dele não vai ser, foi penhorado, nada, está tudo ali organizado. Então ele vai saber exatamente o que tem para ser pago. Com cronograma, né? Com cronograma de pagamento, com um deságio provavelmente que vai abater bastante a dívida, sem mexer naqueles trabalhadores mais humildes, para ficar claro mais uma vez. Você falou que 24 era um cenário mais difícil, 25 você acha então que é um financeiramente financeiramente falando, tá? Não, claro. Isso não estou falando de, vai contratar o Pelé, não estou falando disso não, estou falando que assim, claro, para você honrar os compromissos que a gente tinha, porque a gente tinha que honrar os compromissos, a gente tinha que pagar os salários atrasados, e eu fiz coisa até que você já sabe que não estava no contrato, em termos de que foi acordado e não foi cumprido com alguns atletas. Sim. Então assim, era difícil, a gente conseguiu. Então assim, e nos organizamos bem para isso. Para 2025, com relação a esses aspectos, de pagar salário, de honrar os compromissos, é um cenário muito melhor. E projetando até 26, fornecedor de material esportivo, a gente sabe que a capa está no último ano, é a Nike, de fato, como torcedor já tem aquelas montagens, aquela camisa com... Não posso falar. Não posso. A capa é um grande fornecedor, eu acho que está na história do Vasco. Com certeza. Materiais, inclusive com você, né? Sim, deve ter quantos quadros de camisas da capa na sua casa? As camisas lindas da capa, assim, grande parceira. Capa, histórias maravilhosas com a capa, assim. Mas estamos estudando. Mas existe esse tipo de... É normal, né? De conversa. É o contrato de jogador, assim, você vai avaliando os contratos. E ano que vem também, e até projetando o que está acontecendo nesse momento, que é a reforma de São Januário, o imbróglio com a 777 e tendo uma resolução, e também a questão da revenda. Último ano de mandato será no ano que vem. É claro que está um pouco longe, mas imagino que passa pela sua cabeça que o que você assumiu de compromisso talvez não dê tempo de cumpri-los antes de uma reeleição. Você pensa... Joel, nesse momento eu não penso em nada a não ser de fazer o que tem que ser feito. Eu não acredito nessas frases, vai dar certo. Não, eu acredito, eu vou fazer de tudo para dar certo. E é o que eu vou fazer. Eu não estou preocupado com reeleição. Eu estou preocupado em fazer o que eu entrei para fazer. Para ficar claro, eu não entrei para tirar nenhuma empresa. Se você pegar a minha campanha, foi fiscalizar, colaborar, cobrar e contribuir. Só que quando a gente entra, acontece tudo o que aconteceu, né? Uhum. E apesar de não ter a obrigação, eu me senti na obrigação de entrar com a ação. Por mais que eu estava entendendo o que poderia acontecer e estou sentindo na pele. Mas se eu não entro, seria muito pior para a instituição. Então eu entrei com a ação. Tá? Entrando com a ação e entendendo tudo que está acontecendo, esse bate-papo que a gente está tendo, a gente percebeu o que a gente precisa fazer para reestruturar o Vasco financeiramente, que foi falado há anos e nunca fizeram, a RJ. Então entramos com a RJ. Ao término do meu mandato, se entrar outro, ele tem que continuar pagando as dívidas. Se eu permanecer, eu tenho que continuar pagando as dívidas. Que eu acho que até lá, até o final do meu mandato, ela já vai estar num caminho bem interessante, né? Não vai estar, obviamente, vai ter praticamente de um ano e meio, um ano de RJ, né? Porque você começa a pagar no ano que vem, então vai ter um ano de RJ, mas você já está dentro da RJ ali com cronograma de pagamento e as pessoas têm que ser responsáveis para honrar aquele compromisso. É isso. Então, assim, a reeleição ela não mexe comigo, eu não tenho esse desejo, posso chegar mais animado, menos animado.
sentar na cadeira é muito diferente, porque as pessoas, obviamente, por uma fala tua atrás e por uma fala diferente, elas começam a julgar isso de uma forma muito errada. Só que assim, eu vou fazer o meu melhor e vou continuar com a frase assim que as pessoas no Vasco elas têm que fazer menos mal ao Vasco. Tem muita gente que é muito oportunista, que está ali esperando. Pode ter certeza do que eu estou te falando, esperando para você perder um clássico, esperando para as coisas darem erradas. Elas esperam isso o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, assim, enquanto o vascaíno não entender que a gente precisa se unir, e se unir não é quando ganhar o jogo, não. Se unir pelo momento que o clube vive. E não é por mim, não. Porque daqui a 2 anos eu posso não estar aqui. Pode ser outro presidente. É pelo Vasco, pô. Porque todos os presidentes vão passar. Mas a instituição não vai passar. E o que acontece com a instituição é que ela foi maltratada. E ela não pode ser mais maltratada. Então, assim, o vascaíno, ele pode não gostar da minha pessoa. Ele pode não gostar da minha gestão. Justo. Mas ele tem que amar o Vasco. Então, se muitas vezes ele está indo de raiva porque não gosta da minha pessoa, porque não gosta do meu jeito, porque de repente eu não falo mentiras melosas e falo verdades que dói, ele tem que gostar do Vasco, pô. Ele tem que pensar assim, se eu fizer isso, faz mal ao Pedrinho, mas também faz mal ao Vasco? Pô, se faz mal ao Vasco, eu não vou fazer, pô. Se fizer mal só a mim, tudo bem, mano. Se fizer mal ao Vasco, não, pô. Aí tu tá no caminho errado, aí tu não é Vasco, pô. Porque assim, não tem aquele ditado, não basta ser honesto, tem que provar que você é honesto? Então assim, não basta você falar que é Vasco, você tem que provar que é Vasco, pô. Será que essas pessoas realmente são Vasco? Será que todas essas páginas são Vasco? Realmente elas são Vasco? Então assim, não é por mim, é pela instituição, pelo Vasco. As pessoas não entenderam do que aconteceu. Não entenderam. Um dia elas vão falar assim, caraca, aquele maluco lá atrás falou isso mesmo, cara. E era verdade. Então assim, o Vasco é muito grande para brigar. Eu nunca vi tanta briga interna destruindo a instituição. Eu estou dando o meu recado, eu estou fazendo a minha parte. Vou continuar trabalhando, vou continuar pagando as dívidas, vou tentar melhorar no que eu não fui tão capacitado, vou tentar acertar onde eu errei. Não sou só boas intenções, não sou só um cara honesto, não, sou um cara muito preparado, tenho uma grande equipe por trás fazendo uma grande gestão que as pessoas não querem ver. Mas um dia elas vão olhar e vão falar assim, isso aí começou lá atrás. E o meu prazer vai ser ver o Vasco onde ele deve estar. E não é só ganhando títulos, não é só com estádio novo, não. É um time equilibrado, pô, que vai passar anos ganhando, entrando na Libertadores, perdendo, mas vai ser um time equilibrado, que não vai ter susto, que vai estar com as suas dívidas pagas, que vai ser um clube autossustentável, independente de qualquer coisa. Então, Pedrinho, para fechar, a gente está se caminhando para o final, então você está dizendo que é uma construção e apesar de tudo isso que está acontecendo, já valeu a pena? Você pensa que vai valer a pena? Ou está valendo a pena? E outra, numa questão de que você é um dos ídolos do Vasco, sem dúvida nenhuma, tua história, né, pelo que você fez como jogador, ganhou títulos, marcou gols, é cria de São Januário também, então você tem medo de perder esse carinho, essa idolatria, como aconteceu com o Roberto Dinamite, queria que você fizesse esse contraponto. Você sabe que eu não consigo contar a história, que eu sou muito verdadeiro. Valer a pena, o Vasco vale sempre. A instituição, o Vasco, vale sempre. Sempre vai valer a pena para mim. Como lá atrás não entenderam quando eu entrei no Coação, lembra que não entenderam, bateram pra caramba, e hoje, obviamente, viram que foi o certo. E eu fico pensando, já pensou se eu fosse covarde? Se eu pensasse em mim e falasse assim, cara, eu vou apanhar muito por entrar com a ação, porque ninguém vai entender o que está acontecendo. Eu vou apanhar pra caramba, não vou entrar não, vou me proteger. Já pensou se eu tivesse feito isso? Então, assim, pela instituição,
torcida, verdadeira torcida, vale muito a pena, pô. O Vasco sempre vai valer a pena para mim. A minha relação com o Vasco, eu não preciso que ninguém acredite nela. Eu não sei o que a torcida do Vasco sente por mim. Mas eu sei que eu sinto pela torcida do Vasco. Não me importa se muitas pessoas vão deixar de me amar. Eu vou continuar amando o Vasco. Eu gostaria de passar menos... com menos pancada? Gostaria, pô. Porque quando não é crítica, tá? Não é crítica, diferente do que eu vou falar. Quando eu sou ofendido de forma desleal, sendo que eu estou entregando tudo que eu posso pro Vasco, tudo, em termos físicos, mentais, patrimoniais, e eu recebo certos tipos de ofensa, é lógico que eu fico triste, porque é como se fosse um familiar meu me ofendendo. Porque esse é o sentimento que eu tenho com a torcida do Vasco. Agora, eu não posso achar que eu sou unanimidade, nem você, por maior de todos não foi, que foi o Roberto. Então, assim, o Vasco para mim sempre vai valer a pena. E eu só quero que as pessoas realmente que amam o Vasco como falam, que respeitem de verdade a instituição. Porque muitas coisas que eu tenho visto é de interesse próprio, de like, de correr contra a maré difícil. Se todo mundo dá uma opinião, por mais que ela tenha uma opinião contrária, ela fica com medo de ser criticada, então ela vai junto. E a verdade às vezes está muito próxima de todo mundo que ninguém quer enxergar. Mas valer a pena, o Vasco para mim sempre vai valer. Mas é um caminho pesado fisicamente e emocionalmente. Mas que a gente, como eu falei, vai fazer de tudo para que dê certo. Tá certo, Pedrinho. Mais uma vez aí, valeu, cara, eu te agradeço. Obrigado. Muito obrigado aí por abrir esse espaço, por estar falando com o canal Colina em Foco. Um prazer. Obrigado. Também falar com você. E é isso, rapaziada. Conteúdo exclusivo. Só o primeiro. Muitos virão também. Valeu? Um abraço. Tamo junto.